Passamos, então, ao segundo tema. Esse segundo tema ele vai ser painel do Tietê Pinheiros. Eu tive uma breve apresentação desse painel em São Paulo, quando eu estive lá. Também estou bastante curioso por a apresentação de vocês. O painel Tietê Pinheiros tem como intuito apresentar a situação dos contratos de obra do Programa de Despoluição do Rio Tietê e do Programa Novo Pinheiros, realizado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e que estão em exame pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quem vai apresentar o painel vai ser a Silvia Maria Ascensão Guedes Galardo, assessora técnica de engenharia, da assessoria jurídica junto ao tribunal, e a Viviane Iebra Gonçalves, também assessora jurídica junto à área técnica jurídica. Agora, com vocês, a apresentação. Boa tarde, meu nome é Viviane, trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sou engenheira civil, estou lá há uns 17 anos já, trabalhando, fazendo bastante coisa, e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o painel que está disponibilizado no site da transparência lá do tribunal, sobre a despoluição do Rio Tietê Pinheiros. Aqui estão alguns dos painéis que a gente tem disponibilizado lá no tribunal. E o painel Tietê Pinheiros está dentro desses que estão lá disponibilizados no site da transparência. Pode passar. Por que o tribunal resolveu fazer esse painel? Por conta do montante investido, tanto tempo, nesse projeto, né, de despoluição do Rio Tietê Pinheiros. Então, ele tem a ação deste tribunal para um acompanhamento com o objetivo de se ter dado claros os resultados de tais investimentos e dar sua contribuição como controle externo para bem informar a sociedade. É um controle social. Tá? Pode passar. E aqui a gente tem, dentro do painel, a gente fez algum levantamento e sabe que os principais atores envolvidos dentro desse programa, dos programas que a gente vai ver, o principal é a Sabesp, que é uma sociedade de economia mista, e ela tem esse papel de coleta, afastamento e tratamento do esgoto. O outro ator é a CETESB, e o próximo é o DAEE. Né? Então, estão envolvidos no controle da poluição. Aí, aqui, já vamos passar direto para os programas. Né? Então, a gente vai falar do programa do Rio. O primeiro que foi feito foi o de despoluição do Rio Tietê. Ele começou em 1992 e ele já está na fase 4 do projeto. Né? E aqui estão alguns os contratos onde eles estão localizados agora na fase 3 e 4. Então, dentro desse programa, que é a recuperação da qualidade das águas, a gente teve ampliação e otimização do sistema de coleta, transporte e tratamento de esgoto na região metropolitana de São Paulo. A gente pode falar que já foram construídos em torno de 5.000 quilômetros de coletores, interceptores, vias, para poder melhorar o sistema de tratamento de esgoto da região. E a gente vai ver mais para frente, dentro do painel mesmo, os dados que serão apresentados, o que se melhorou, o que teve de aperfeiçoamento. Então, dentro do programa do Tietê, o que tinha de grande importância? O Rio Pinheiros, que é o que deságua no Tietê, né? É um córrego, praticamente, né? E praticamente não, ele é um rio, mas ele é afluente do Tietê. Foi criado em 2019 um programa para ele, certo? Então, com ação conjunta de órgãos e empresas, com o propósito também de reduzir o esgoto lançado em seus afluentes, melhorar a qualidade da água. Aí também estão os agentes que foram envolvidos no processo, né? E a gente sabe que cerca de 2 milhões de residências já estão envolvidas nesse processo. Então, inclui atividades de ligações domiciliares, desassoreamento, limpeza do rio. Esse programa, pelo Rio Tietê, pelo Rio Pinheiro ser um pouco menos extenso, ele está
mais avançado. Então, a gente sabe que, assim, ele não foi pensado para ter uma água potável, não. Qual era o interesse deles? Era você poder tirar aquele mau odor, dar condições de melhoria de oxigenação para o rio e trazer a população para perto do rio, colocar o rio dentro como atuante dentro da cidade, né? E ele já está bem adiantado esse processo. E dentro dos contratos a gente viu que ele tem uma remuneração diferente. Ele faz uma remuneração por performance, que é metas como total de novos imóveis conectados ao sistema de tratamento de esgoto e qualidade das águas dos córregos. E também a gente percebeu que, dentro do projeto, tem as unidades de recuperação da qualidade da água, que é assim, dentro de um bairro, ali mesmo vai ser construída uma unidade de recuperação para já ir tratando aquela água que vai cair dentro do rio. Então, isso daí foi assim, um geral sobre o programa Tietê Pinheiros, e a gente traz alguns desafios, né, que a gente tem para poder continuar, porque esse é um programa extenso, complexo, que tem muito dinheiro envolvido. Então, assim, e o controle social é importante. Então, assim, os desafios: crescimento e ocupação populacional desordenados, que é sempre o problema do uso e ocupação do solo. Diversos agentes municipais e órgãos de controle, precisa de ações integradas entre todos eles, ações de longo prazo e contínuas, altos investimentos e atuação de todos os atores sociais envolvidos, desde a gestão de resíduos sólidos, uso e ocupação do solo, conscientização ambiental e controle e fiscalização das fontes de poluição industrial e de áreas de preservação ambiental. Certo? Aí, aqui, já vamos entrando dentro do próprio painel. Então, a Sabesp teve o quê? Que apresentar a situação dos contratos das obras, de todos esses programas que a gente está falando, e eles estão todos em exame lá no nosso tribunal. E a CETESB teve que apresentar o resultado das medições realizadas pela companhia por ela, a respeito da qualidade da água dos rios e do nível de saneamento básico dos municípios que eles estão envolvidos. Então, desde o momento que foi decidido que foi fazer esse painel, até ele entrar em vigor, lá, em execução lá no site da transparência, tivemos um passo a passo lá dentro. Então, primeiro foi feito um mapeamento dos órgãos, depois um levantamento dos principais indicadores relacionados ao objeto da despoluição dos rios, requisição de informações acerca dos índices, outras requisições de informações sobre os contratos, levantamento de dados detalhados, consolidação desses dados, desenvolvimento do painel e a divulgação ao público. Aí, lá dentro do tribunal, tem as diretorias de fiscalização e o núcleo de acompanhamento da execução contratual, que é o NAEC, que são responsáveis por atualizar esses dados, juntamente com o DTI, que é o Departamento de Tecnologia da Informação. Num prazo total de 4 meses, ele foi montado. E ele tem como objetivo ter atualizações semestrais. Então, esse é um painel geral do painel. Passar para a Silvia. Boa tarde, pessoal. Aqui já é uma tela que mostra já o nosso painel. A gente não tinha certeza se ia ser possível e fácil o acesso à internet, então a gente achou melhor coletar já, trazer alguns recortes dos resultados, né? Então, a ideia do nosso presidente à época, né, em 2019, que era o Dr. Cittadini, ele sempre levanta muitas questões ligadas ao dia a dia, né, ao que se observa como cidadão. E ele falou, nossa, mas a gente está julgando muito contrato da Sabesp aqui, se fala tanto em despoluição do rio, e eu passo lá do lado do rio e a situação parece que é sempre a mesma, né? E, realmente, são contratos milionários, até agora já foram gastos 3,5 bilhões de reais com despoluição
de Tietê e Pinheiros, e a ideia que se tem é de uma recuperação total do rio, né? Mas como a Viviane mostrou, são tantos os atores envolvidos, e o desenvolvimento, né, é um problema que se agiganta conforme a população cresce desordenadamente, então é sempre uma corrida atrás de um resultado que vai aumentando, né? Não é um problema estanque que, através das medidas, poderia ser solucionado. Então, pelo menos o programa do Tietê, ele já está completando agora 30 anos. Aí, ao final, eu vou mostrar aí o que a gente tem de resultado obtido até agora, né, que acho que, no fim, é o que a gente quer saber mesmo. Então, dentro do painel, ele está fresquinho, as últimas atualizações de dados são agora de abril de 2023. Tem essa parte dos contratos, então, são contratos informados pela Sabesp. A Sabesp é o principal órgão que atua em São Paulo, tanto no abastecimento, no tratamento de água, quanto coleta e tratamento de esgotos. A empresa atende 375 municípios, né, de um total de 645, então, cerca de 60% do Estado. Hoje, a gente tem, nessas fases, né, foram 4 fases do projeto de despoluição do Tietê. Então, cada fase atuou em tipologias de obras e em municípios diferentes. Foram cerca de 35 municípios da região metropolitana de São Paulo. Dessas fases 3 e 4, que é de 2010 até agora, a gente tem 32 contratos concluídos, 33 ainda que estão em execução, um encerrado, quer dizer, foram concluídas as obras e também não tem mais nenhum fechamento financeiro para ser realizado, e 2 contratos rescindidos também de valor significativo. Um outro quadro que é apresentado lá no nosso painel, então a gente vê por município a quantidade de contratos, então isso para o controle social também é interessante, para o cidadão que quer saber ali no seu município qual o contrato da Sabesp. Então tem como ele saber também o andamento desse contrato. A gente observa que a maior parte realmente está dentro do município de São Paulo, né, seguido aí por Suzano, Taboão, Itaquaquecetuba. São cidades muito densas, né, com um crescimento também muito desordenado, e onde estão realmente os maiores desafios desse contrato desse programa de despoluição, né, um dos maiores programas de saneamento do Brasil. Então, no painel existe um menu em que é possível selecionar um município. A gente pegou o exemplo aí de Mogi, que tinha um contrato. A situação do contrato, também é possível escolher se está em execução, rescindido ou encerrado dentro dessas fases 3 e 4. E aí dá para escolher também qual o contrato que eu quero uma informação um pouco mais detalhada. Eu como cidadão, né, ou como auditor também. E aí surgem essas outras informações na tela. Então, tem o número do contrato, tem o número do processo, que é a LTC, que é o processo dentro do tribunal também. Então, se a pessoa quiser mais informações, ela pode buscar no site do tribunal. Se refere ao Rio Tietê ou ao Rio Pinheiros, que é esse projeto um pouco mais recente, bem mais recente, né? Aí tem também o detalhamento do objeto, o nome da contratada. Esse contrato foi assinado em setembro de 2020 e tinha previsão de encerramento em setembro de 23. A gente já até deixa ali data inicial de encerramento, porque muitas vezes a gente tem aí aditivos de prazo, né? Então, já é um contrato em que se tem uma execução física só de 62%, uma execução financeira que já está mais avançada, né? Aí depende de como está essa distribuição do cronograma, mas, de qualquer forma, é um contrato que está atrasado, provavelmente já dentro de prazo de prorrogação por termo aditivo, e tem os valores já desembolsados com esse contrato. Aqui é uma tela, só um exemplo de outras informações. É possível baixar um arquivo em Excel que tem todas as informações desse contrato de forma detalhada, além da visão que a gente teve ali, que é uma visão um pouco mais gráfica. Então, tem objeto, valor pago, se já foi julgado pelo tribunal ou não, aí também é possível ver a decisão no site do tribunal.
Quanto aos índices, então, a ideia era quanto está sendo gasto, né? Então, na nossa metodologia, primeiro foi fazer um levantamento. Qual é o principal órgão que está gerindo esses contratos, que está desembolsando dinheiro para a despoluição dos rios? Aí identificou-se a Sabesp. Então, qual um outro dado que a gente pode correlacionar com esse gasto? Para que se gasta? Se gasta para despoluir os rios. Então, vamos atrás de dados ambientais e dados de medição da qualidade da água, que é o que é feito pela CETESB. E aí a própria CETESB nos informou quais seriam os índices mais apropriados para demonstrar a questão da poluição ou da despoluição dos rios. Então, foi indicado o IQA, que é o Índice de Qualidade da Água. Então, ele analisa, é o mais ligado realmente à despoluição do rio, porque ele analisa o efeito da água no recebimento desses efluentes de origem orgânica, né, principalmente esgoto. Então, tem uma medição também bimestral e vários pontos ao longo do rio, e esses pontos, esses dados, são repassados para o tribunal. E ele reflete a contaminação do corpo hídrico. Então, são alguns índices. Vou passar para cá. São 9 índices, né? São parâmetros físicos, químicos, biológicos. E aí, de acordo com a medição, que é o que está ali, seria no eixo X, a medição que é feita no ponto, através desse gráfico, chega-se a um índice para cada item, que varia entre 0 e 100. Então, por exemplo, ali para o primeiro item, coliformes fecais, vai na medição 102, vai ter um índice ali próximo de 50. Esses índices são ponderados, cada um deles, né? E, ao final, se chega ao índice do IQA. Então, no painel de despoluição dos rios, é possível também fazer esse filtro de qual o rio que eu quero a informação, se é o Tietê ou Pinheiros, qual o índice, tem o IQA e tem um que a gente vai ver daqui a pouquinho, e qual o período também, de forma que a gente possa analisar a evolução dessas medições. E aí aparece esse quadro. Esse primeiro aqui vai mostrar a ponderação, né, a classificação feita pela própria CETESB do que seria um índice de qualidade ótima, né? Então, é pouco contaminado pelo esgoto, e péssima, muito contaminado. E aí aparecem aquelas bolinhas, né? Então, ali eu deixei para exemplo, conforme você passa o cursor, ele mostra, as bolinhas são pontos de medição. Então, ali na bolinha vermelha, por exemplo, é um ponto de medição em que o IQA foi classificado como ruim. Então, ele recebeu um valor entre 19 e 36, valor da faixa 19, e tem o local da medição. Então, por esse local da medição, olhando no relatório da CETESB, você tem exatamente qual o ponto que teve aquela coleta. Quando a gente escolhe outro período, né, em vez de pegar o último dado, por exemplo, que era outubro, existe uma variação, e não necessariamente é uma variação que mostra uma melhora, né? A gente teria que analisar dados históricos, porque tem grande influência também da ocorrência de chuvas na região, da época do ano. Então, é uma análise que, assim, do ponto de vista leigo, digamos assim, né, para a pessoa que vai ver pela primeira vez, tem que ser considerado uma análise histórica do valor. O outro índice é o IVA, ele já é mais relacionado à vida aquática. Então, além dos outros itens classificados lá no IQA, ele olha também os níveis de toxicidade da água. Então, se aquela água tem capacidade ou não de promover o desenvolvimento da vida aquática. Então, essa medição é um pouco mais recente, pela CETESB. Tem um relatório em que é divulgado, eu deixei o endereço, que é o Índice de Qualidade das Águas, também coletado 4 vezes por ano. E esse é um índice que, no mesmo painel, então, pode-se escolher o rio,
o índice, né, ao invés do IQA, a gente pegou o IVA, o mesmo período, e a forma de apresentação é a mesma. Então, com aquela observação da necessidade da análise da evolução histórica, mas também é feita uma classificação entre péssima e ótima, ou seja, ótima, que tem níveis apropriados para o desenvolvimento de vida aquática, né? Então, menor demanda de DBO, maior quantidade de oxigênio dissolvido e condições péssimas. Então, principalmente no Tietê, em São Paulo a gente comemora, né? Parece uma tartaruguinha nadando ali no Pinheiros, aliás, já é um grande motivo de comemoração, porque realmente quem acompanha a vida do rio, né? E aí meu pai sempre fala que ele nadou no Tietê. E para mim é uma coisa muito inacreditável, porque eu chegava de Campinas, desembocava ali no Tietê, em São Paulo, e assim já era uma coisa que te convidava a ir embora, porque é um cheiro terrível, né? Vontade de chorar, porque era um rio morto. E hoje não que esteja lindo, né? Mas assim a gente realmente vê que teve resultado nas ações implementadas durante esses 30 anos. Eu separei alguns resultados. A gente acabou não fazendo uma tela deles, eu peço desculpas, mas acho que é importante da gente ressaltar. De 92 para 2022, né, desses 30 anos aí do projeto do Rio Tietê, a vazão registrada de esgoto sextuplicou. Então, é aquilo que eu falei, não é um problema que você consegue ir retalhando e resolvendo por partes, é um problema que você vai resolvendo e ele vai aumentando, né? E nem sempre essas escalas são proporcionais, está aí o grande desafio. A população atendida na região aumentou 30%, né? Foi de 15 para 21 milhões. Os índices de coleta de esgoto aumentaram também com as ações do programa, né? São várias ações de ligação domiciliar, de interceptores, de construção de estações de tratamento. Então, aumentou de 70% para 89% a coleta. Os índices de tratamento teve uma melhora ainda mais expressiva, de 24% para 85%. E uma coisa muito interessante é a observação do recuo da mancha de poluição que era observada no Rio Tietê. Então, no começo do programa, lá em 1992, essa mancha de poluição do rio em relação ao interior, ela percorria 500 quilômetros. Então, a poluição aqui de São Paulo subia em direção ao interior por 500 quilômetros. E, depois de todas essas ações, né, teve uma melhora de 80%, diminuiu para 122 quilômetros. Que, lógico, é muito, mas mostra realmente a evolução e mostra a efetividade desse gasto público. Principalmente para esses últimos contratos da Sabesp, que são muito interessantes, pela lei das estatais, né? Então, tem uma remuneração por performance, eles usam muito contratação semi-integrada, né, pela lei das estatais, aproveitando a expertise do parceiro privado, nessas unidades de tratamento de água que são implantadas nos córregos, né, que a Viviane citou no Pinheiros. Em 27 anos, foram quase 2 milhões de ligações domiciliares e quase 5 mil quilômetros de interceptores. Para a gente, né, além dos outros diversos painéis que nós temos que mostram muitas questões ali ligadas ao desempenho dos municípios, essa questão para a gente do saneamento, temos o painel de saneamento também, é muito cara, e é mais um reforço para o controle social e para a gente ver realmente a necessidade que a gente tem de que sejam implementadas as metas, as diretrizes do novo marco legal de saneamento. A gente tem leis muito boas, mas que nem sempre conseguem ser aplicadas, né, chegar ao seu destino. A gente tem metas muito arrojadas lá, né? Talvez para o Sul e Sudeste esteja um pouquinho mais fácil de se manter ou de se conseguir algumas metas, mas também a gente sabe que onde tem mais gente, às vezes fazer um crescimento de 1% é uma coisa bem desafiadora. E tem as metas também do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? A Agenda
2030 está aí, né? A gente pisca o olho e está lá já. Então, é um trabalho realmente de dia a dia, feito com os tribunais de contas. Vira e mexe, a gente ouve, né? Será que um tribunal, vale a pena manter um tribunal? Quanto custa um tribunal? E a gente tem tanta dificuldade de mensurar o nosso resultado, né? De mostrar para a sociedade. Se você evita que um edital saia com restrição no mercado, quanto você economizou para o cofre público com aquela correção que você fez? É difícil mensurar, é difícil dar esse resultado. A gente tem essa noção de maneira muito forte, a gente quer Tribunal de Contas, quer auditor, né? Mas o cidadão não tem. Então, acho que quanto mais painéis a gente tiver dessa forma, melhor e mais estreita vai ser essa relação com o nosso consumidor final, né? Que é o cidadão. Alguém tem alguma pergunta? Oi, eu gostei bastante aí da sua apresentação, né? Eu vou apresentar em seguida, e uma das coisas que a gente que trabalha para montar esses painéis, que sente dificuldade, é acesso aos dados. E você apresentou aí alguns dados que você precisa coletar na Sabesp, alguns indicadores. A alimentação do painel, é fácil você coletar esses dados para alimentar o painel, ou é difícil, complicado de jogar os dados dentro do painel? Tá, obrigada da pergunta. Primeiro foi feita uma consulta para o tribunal direto para esses órgãos envolvidos, né? E aí, junto à Sabesp, a gente sempre teve bastante abertura, CETESB também. Alguns contratos da Sabesp já estavam sendo analisados no tribunal, né? A gente também faz uma análise de risco em que analisa alguns contratos de acordo com uma matriz, outros contratos não, então a gente requisitou e eles encaminharam, então isso já é o tipo de informação que eles encaminham naturalmente. E aí, a cada 6 meses, a nossa fiscalização vai por esse grupo que é o NAEC, Núcleo de Acompanhamento da Execução, que é formado só por engenheiros, e coleta dados em loco dessas contratações, como é que estão, e atualizam. A CETESB também foi bem parceira, indicou para a gente quais seriam os melhores índices, e a gente perguntou também se eram índices que poderiam ser divulgados, porque aí não estava relacionado diretamente às nossas atividades, e eles autorizaram. E, a partir daí, foi bastante fácil de obter. E é interessante, porque, apesar de serem dados que eles não têm nenhum problema em divulgar para o tribunal, para um cidadão chegar no site da Sabesp, por exemplo, e obter essas informações, eu não consegui, né? Ou, às vezes, é um caminho muito difícil. Mesmo o site da CETESB, às vezes tem muita informação, tem muito relatório. Então, acho que ficou mais consolidado dessa forma. A gente não teve dificuldade. Não, porque, infelizmente, às vezes, assim, os órgãos públicos acabam disponibilizando os dados em PDF e para fazer a extração dos dados, isso é muito difícil. Pelo menos, assim, eu não sou da área de TI, e, às vezes, qualquer auditor, na verdade, ele acaba esbarrando com esse problema de ter que fazer a extração de dados, e os dados estão dentro lá do PDF, e isso dificulta muito, e, naturalmente, é propenso a erro, né, de você mudou um pouquinho a estrutura do relatório, acaba coletando o dado um pouco errado. Mas, assim, infelizmente, ainda é uma prática muito forte, os órgãos não disponibilizarem dados abertos, legíveis por máquinas e tal, como manda a legislação. Transparência, né? Exatamente. Então, assim, coloca lá, mas você, muitas das vezes, consegue trabalhar os dados do jeito que você quer, porque está num formato que não é bom, que não é legal. Acho que a gente vai ficando calejado com o tempo, né? Que aí, conforme chega a informação, aí você já sabe, bom, preciso perguntar de uma forma diferente. Até chegar o momento que você está falando assim, me mande os dados em Excel, e aí, se o cara não puder apresentar num processo eletrônico do tribunal por PDF ou algum outro formato, você dá um endereço, né, na nuvem e ele coloca lá. Então, mas acontece. Mais alguma pergunta? Silvia, Viviane, a gente sabe que o projeto ele depende do investimento, né? Se tem alguma perspectiva, alguma avaliação da necessidade de investimento anual nesse projeto para a manutenção e desenvolvimento dele,
porque a gente sabe que muitas vezes o investimento ele diminui, aí diminui o programa, a poluição aumenta e aquele dinheiro que foi investido acaba sendo perdido, porque a gente sabe que é um programa de longo prazo, né, muito longo prazo. Eu tenho experiência na minha época, que era procurador de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que o Rio dos Sinos também passa por esse processo, o Guaíba, então, desemboca. Então, a gente tem essa questão do investimento. Vocês têm algum levantamento nesse sentido? Não, de manutenção, não. A fase 4, que, por enquanto, é a última que se tem notícia no site da Sabesp, ela se encerra agora em 2024, né? Aí vai totalizar aí cerca de 4 bilhões investidos. No Rio Tietê foram criados comissões locais para fazer a manutenção dos serviços. Então, são comissões multidisciplinares, com membros da comunidade, com membros dos órgãos públicos, e aí de forma de uma espécie de uma educação ambiental a ser mantida, né? Mas a gente não tem o valor de manutenção. Isso não... A gente ainda está na fase mais da recuperação, né? E do controle do crescimento urbano, que acho que é a maior dificuldade, né? Que é esse crescimento desordenado, que aí depois ele praticamente impede a instalação da infraestrutura. Mas não temos esse valor, esse levantamento. Nas contas da Sabesp, né, no balanço que é analisado todo ano, é apresentado um relatório de sustentabilidade, que tem todas as ações da empresa, tem muitas ações, e sempre tem um consolidado do que já foi gasto, do que está em andamento e de quais os resultados obtidos. Mas, mesmo lá, não existe esse valor contabilizado de manutenção, não. Tá bom, então. Obrigada. Muito obrigado, então, a Sílvia, a Viviane. A gente sabe que várias cidades no Brasil, elas possuem, na verdade, esses programas de despoluição dos seus rios, né? Que, na verdade, essas cidades elas crescem de costas, normalmente, né, para os seus rios. A experiência lá do Amazonas, no Amapá, né, em Macapá é a mesma situação. A gente passa por um processo em que o próprio Amazonas já se encontra poluído em vários locais lá, um rio enorme, né, um volume de água enorme e já com sérios problemas, inclusive para a coleta de água para a população local, né. Então, a gente sabe o quanto é importante, né, esse projeto de vocês. Parabéns aí pelo trabalho.